Daniel, capítulo 5, versículo 12. E depois Daniel 6:3. Mas a gente não vai trabalhar Daniel mesmo, a gente vai trabalhar algo que a gente encontra aqui na vida de Daniel. Capítulo 5 de Daniel é o último dos profetas maiores. Tem gente que joga Daniel dentro dos profetas menores, porque o livro que vem posterior tem mais capítulos do que o livro de Daniel. Aí a gente fica meio confuso em relação a isto. Mas a realidade, Daniel, ele ainda é profeta maior. Amém? Todos acharam? Daniel? O significado de Daniel, Tatiana? Deus é meu juiz. Isso. Capítulo 5, versículo 12, diz assim: porquanto se achou neste Daniel, a quem o rei pôs o nome de Beltesazar, o servo de Sazar, um espírito excelente. Somente aqui. Agora vai lá para o capítulo 6, versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Amém? Podem sentar, amados. Tema proposto nesta noite: excelência espiritual. E quando a gente para pensar a vida de Daniel, ainda que aqui eu não estou querendo trabalhar um sermão textual, mas é em cima da frase mesmo, excelência espiritual, então é temático mesmo. A gente vai perceber que este homem, ele tem uma característica totalmente distinta, porque ele já é nobre quando sai dos seus termos para ser levado cativo, e ele junta com os demais nobres de Israel para estar ali. E este Daniel, ele passa um período interessante, porque ele consegue passar este cativeiro com Nabucodonosor. Depois vem o filho de Nabucodonosor. Depois vem o império Medo-Persa. E Daniel, ele não é escravo em nenhum destes impérios, senão que ele chega na sua primeira condição de eunuco, e posteriormente a isso ele se destaca, e ele ocupa um cargo de copista nestes reinos, que é o equivalente a um chefe de estado. Alguns propõem até um ministro, primeiro-ministro, aquele que governa mesmo. Mas este homem, então, ele tem a possibilidade de voltar para Jerusalém quando do livramento do cativeiro de Israel, mas ele faz opção em ficar. E a gente vai perceber bem assim o significado da excelência, espírito de excelência, e o contexto dessa pregação, excelência espiritual, ou espírito de excelência mesmo. De fato, o que significa isto? Ter um espírito excelente ou ter uma excelência espiritual? A conclusão mais óbvia pelo contexto deste homem, desta referência e de outros mais na Bíblia, é ter a capacidade de fazer com perfeição. E Daniel foi este homem que fez com perfeição. Excelência espiritual também é a capacidade de fazer com garra. Excelência espiritual é a capacidade de fazer com determinação e com exatidão. Quando a gente vai trabalhar este conceito também, quando falamos de excelência espiritual, falamos do próprio caráter de Deus na ação do homem, ou na vida do homem, o homem da ação, na vida daquele que se dispõe, daquele que se propõe, daquele que se entregue, daquele que se envolve para fazer de fato com excelência aquilo que é proposto. Caráter de Deus seria propor pegar todas as arranhuras de Deus e trazer para o homem, ou pegar o homem e trazer as arranhuras na sua cara ou na sua face, porque o conceito mais próximo de caráter é trazer as arranhuras daquele que impingiu em mim a capacidade do que ele é.
E a excelência espiritual nos joga justamente para isto, para adquirir o caráter daquele que nos mandou, daquele que nos capacitou, daquele que nos enviou. E aqui Daniel, mesmo sendo levado cativo, ele compreende que tem uma mensagem, ele tem uma proposta, ele tem uma condição que não é para homens, mas é para Deus. E então, quando ele pega para fazer, ele está fazendo com perfeição, com garra, com determinação, com exatidão. Ele tem o caráter do próprio Deus na sua ação. E quando falamos de excelência espiritual, falamos daqueles que buscam a sua formação na moral de Deus, aqueles que buscam a sua formação na santidade de Deus, aqueles que buscam a sua formação intelectual na mente de Deus, e aqueles que buscam a sua formação de honestidade na própria compreensão da honestidade de Deus. Então, ter em nós esta capacidade da excelência espiritual é saber que todos nós fomos conduzidos e fomos gerados, regenerados pela ação, pelo poder do Espírito Santo, mas não significa propor que pelo simples fato de sermos regenerados, já temos em nós excelência espiritual. Mas ter excelência espiritual é compreender que sim, fui regenerado, agora deixa eu fazer segundo aquilo que Deus propôs para que eu fizesse. É muito comum, irmãos, propormos que toda regra tem exceção, e talvez alguns até pensem nesta possibilidade. Daniel, ele é uma exceção da regra, só que não. Mas Daniel, ele traz esta excelência espiritual, não como sendo exceção, mas como sendo a própria regra, porque ele propõe no coração fazer a vontade de Deus. Ele traz esta condição de saber que então ele foi constituído para fazer a vontade de Deus. Quando a gente cai para dentro da Bíblia também, Noé é aquele que está levando 120 anos para edificar uma arca de madeira, para pôr casais de animais impuros e 5 casais de animais puros dentro da arca. E quando este homem leva esta saga de 120 anos, ainda Pedro está apresentando ele como sendo apregoeiro da justiça. Ele tem excelência espiritual, porque não é o tempo que vai desmotivá-lo ou demovê-lo daquilo que ele tem como convicção de Deus para a sua própria vida. Ele não é regra, ele não é exceção, ele é regra. A gente olha para Daniel, a gente vê isto. A gente olha para Noé, a gente vai ver isto também. A gente olha para este homem que tem a capacidade de ser e de confrontar o contraditório da sua geração, muitas vezes tido por louco, tido por esquizofrênico, porque todos olhavam para Noé na perspectiva de que aquele homem estava fazendo algo absurdo, dilúvio. Até esta narrativa bíblica, até quando a gente chega nesta passagem de Noé, a Bíblia nos traz a primeira informação que subiu um vapor, e este vapor descia e regava a terra. Então nunca havia chovido. A proposta de Noé para a nação seria propor que, caso eles não mudassem a sua postura e a sua condição, deveria descer água dos céus e consumir todos. É louco alguém falar assim. Como é louco também um crente falar: olha, eu estou aguardando Jesus vir buscar a igreja. Mas nós somos estes que buscam excelência espiritual. Tudo quanto nós fazemos é estarmos militando dia a dia, é estarmos empenhando aquilo que de fato temos que fazer pela ação e pelo poder do Espírito Santo, para não sermos reprovados. A gente pega Davi também como alguém que traz esta proposta. Davi, ele é pastor de ovelhas. Davi, posteriormente, ele mata gigantes. Davi mata filisteus. Davi é general. Davi consegue ser rei. Ele é rei somente para 2 tribos, depois é rei para as 12 tribos. E a gente para e pensa: não, mas este homem é uma exceção. Ele não é exceção, ele é regra. Porque então ele compreende que Deus o chamou e Deus o capacitou para isto. E é salmista. Cara, ele briga bem, ele pastoreia bem,
ele mata gigantes, ele mata o urso, ele mata o leão. Ele propõe adoração para Deus. Posteriormente, no livro de Crônicas, a gente vai compreender que todo instrumento que Davi tocava foi ele mesmo que confeccionou, e posteriormente, aqueles que foram levantados para serem regentes de salmos, pegaram os instrumentos de Davi para compor e para cantar também. E a gente vai perceber que este homem, ele tem esta capacidade de um espírito excelente, ou uma excelência espiritual, porque tudo quanto ele compreende é a necessidade de fazer aquilo que Deus o capacitou para fazer. Ele tem convicção, ele tem esta abordagem do próprio Deus. Ser regra e não exceção deve ser a condição de todo cristão que de fato tenha esta capacidade ou esta convicção de compreender que foi chamado, que foi regenerado, que foi santificado, que já tem esta premissa da salvação, que já compreende saber Deus tê-lo tirado das trevas para a sua maravilhosa luz, que já compreende saber que o Espírito Santo habita nele, ou habita em nós, e saber que se o Espírito Santo habita em mim, a palavra espírito, pneu, mar em movimento, nada que o crente pode fazer é ficar parado, porque caso ele queira de fato ter uma excelência espiritual, ou ter espírito de excelência, ele tem que estar movendo de acordo com a ação e com a manifestação do Espírito Santo na sua vida. E a gente vê isso com muita naturalidade na vida de Daniel, a gente vê isso na vida de Noé, a gente vê isso na vida do próprio salmista Davi, e a gente vê isso na vida de muitos crentes. Mas a gente também não vê isto na vida da igreja na sua totalidade. E a maioria de nós, de alguma forma, trazemos em nós a compreensão da excelência espiritual, mas trazemos em nós também a incapacidade de fazermos algo dentro desta excelência espiritual. A Bíblia diz: Deus te capacita, ou Deus nos capacita. E assim, irmãos, quando de fato temos convicção do nosso chamado para fazer algo em Deus, nós sempre haveremos de querer fazer algo em Deus e não para Deus. Porque todas as vezes que a gente tenta fazer algo para Deus, a gente para no meio do caminho, a gente desiste, a gente esmurece, a gente tem a tendência de querer postergar. Se é para Deus, Ele compreende. Então eu faço amanhã, eu faço na semana que vem, eu vou ser mais dedicado, eu vou ser mais obstinado em querer fazer. E a gente vai protelando, postergando, empurrando com a barriga. Deus está trazendo a compreensão do que vem às mãos para se fazer, faze-o agora. Mas a gente sempre está empurrando, sempre está deixando para depois, sempre para o outro dia, sempre na possibilidade que alguém possa se levantar para fazer em nosso lugar. E tudo quanto nós trazemos é justamente esta capacidade de tentar fazer algo para Deus. E você não consegue fazer nada para Deus. Você consegue fazer em Deus. Amém? Por que você consegue fazer em Deus? Porque o Espírito Santo habita em você. E quando você tenta fazer para Deus, você está fazendo a sua própria força. Quando você está fazendo em Deus, você está fazendo pela força de Deus. Você está fazendo aquilo que Deus te capacitou para fazer. Quando você tenta ser bonzinho para Deus, você é mau. Quando você tenta fazer algo para Deus, você nunca termina. Para homens, você não quebra contrato. Para com Deus, a gente quebra. Para com homens, a gente não rompe com alianças, vínculos. Mas para com Deus, a gente está rompendo alianças e vínculos o tempo todo, porque Deus nos chamou e nos capacitou para fazer algo nele mesmo, e a gente para, e a gente não faz, porque a gente espera sempre pelo outro. E aqui a gente vê Daniel justamente nesta proposta. Ele sabia que tinha que fazer dentro do contexto
de 2 reinos, quase 3 reinos, e quando ele está fazendo, poderia se propor, Daniel é inimigo da nação de Israel, porque ele tem um cargo de chefia dentro do império de Nabucodonosor, depois de Nabopolassar, ele tem um cargo de liderança dentro do império Medo-Persa. O que esse cara tem contra a nação de Israel? Primeiro, que ninguém levanta para questionar Daniel. E depois Daniel compreende que aquele povo necessariamente não era inimigo de Deus neste contexto da destruição do povo totalmente, mas era alguém que Deus estava usando de época, de contexto, para disciplinar o próprio povo de Deus. E ele vai nisto, e ele faz. E quando ele faz dentro desta capacidade da excelência espiritual. Ele não faz com desagrado, ele não faz meramente pela obrigatoriedade de fazer, mas ele faz por excelência, ele faz com pujança, ele faz com perfeição, ele faz com garra, ele faz com determinação, ele faz dentro do contexto da exatidão. Aquilo que se deve fazer, a gente faz, e é assim na vida do adorador, e é assim que a gente deve compreender. E caso a gente tente furtar esta possibilidade, sempre a gente vai tentar querer ser um bom crente, fazendo alguma coisa para Deus, mas sempre a gente vai falhar no processo de ser bom e de fazer. Mas quando a gente busca, de fato e de verdade, a possibilidade de fazer em Deus, a gente não para pelo caminho, a gente vai até o fim. Fazer algo em Deus te faz ir, te faz concluir, te faz mais do que vencedor, te faz vitorioso, te faz prevalecer. Quando você tenta fazer algo para Deus, homens te barram, mas quando você tenta fazer algo em Deus, homens não te suportam. Esta é a diferença. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 30, ele traz alguma coisa interessante, porque ele está falando: e aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, aos que justificou, a estes também glorificou. Se é uma teologia calvinista, a gente para e pensa e fala assim: o homem foi predestinado, Deus já levantou os seus eleitos e acabou, e agora ele só está soberanamente governando até chegar o fim. E quando chegar o fim, seus eleitos já vão tomar posse da vida eterna definitivamente. Só que quando ele está falando, ele não está falando dentro desta proposta, ele está falando para todos os homens, porque a morte de Jesus, ela trouxe a predisposição para que o homem, pela fé, pudesse aceitar o sacrifício. Por isso, a estes que ele predestinou, destinou de antemão, porque a Bíblia diz: é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Homens de Deus são predestinados. Se você está aqui, se você é servo, se você é cristão, se você tem esta garantia de vida eterna, se você de fato tem fé, automaticamente você já cai dentro desta proposta da predestinação. Então, homens de Deus são predestinados, são justificados e são glorificados pelo Espírito Santo para fazer algo que impacte homens naturais. Este versículo, quando você faz esta leitura teológica, você vai compreender porque estes homens foram predestinados, estes homens foram justificados, estes homens foram glorificados, porque de alguma forma eles foram capacitados para impactar homens naturais, aqueles que não são, aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda não têm fé, aqueles que ainda estão à beira do caminho, aqueles que estão passando por algum tipo de crise, por algum tipo de circunstância, sabendo que a proposta central é justamente esta: homens que foram predestinados, justificados e glorificados para terem excelência espiritual e fazer aquilo pelo qual Deus te chamou para fazer. E é muito simples: bom, mas eu não sei o meu chamado. É resposta daquele que não quer ter compromisso, porque todos nós sabemos o para que fomos chamados. Eu ainda não sei o que eu quero fazer na igreja,
Não é uma proposta religiosa onde se distribui pessoas e cada um no seu cargo. Mas aqui dentro você está por vocação. E por vocação a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens. Então cada crente, ele sabe o porquê foi chamado. E ele sabe como fazer. Meu discipulador não me ensinou. Isto é uma cultura perigosa, irmãos. Porque todo discipulado básico e principal e sistematizado, ele acontece por Jesus. Ele acontece na ação do Espírito Santo. É quando você está de joelho, é quando você está aprendendo, é quando você está compreendendo pela palavra do Senhor e não por homens. Não significa que não tem que ter instrução de homens, mas significa que todos nós já sabemos bem o para que fomos chamados. E se eu não estou fazendo isto, significa que eu estou postergando, deixando para depois. Mas e se eu chegar amanhã atrasado no meu trabalho? Aviso prévio. Bom, mas para com Deus, Ele parece que é um pouco mais benevolente, não é? Isto é o que você pensa. Porque se Ele te capacitou para fazer algo, e se dentro daquilo que Ele te capacitou tem vidas perecendo, pessoas indo a passos largos para o inferno, com certeza, este sangue destes inocentes, próprio Deus vai cobrar das suas mãos. Eu acho que Deus me chamou para ser músico, talvez tocar, não sei qual instrumento, faz teste de aptidão, parece que é nenhum destes, então você não foi chamado para isto. Não, eu fui chamado para cantar, é que a minha voz não casa com a voz de ninguém do Ministério de Louvor, é porque você não foi chamado para isto. Porque você acha bonito. É bonito ver o louvor cantando. Mas eu descobri desde cedo, não é para mim. Não posso. E agora, depois que compreendo que não posso, não quero. E todo cristão tem que partir desse princípio que Deus te capacitou para fazer. Bom, eu acho que Deus me chamou para ser missionário. Por que você não está sendo? Para orar. Porque eu não posso ir para o campo missionário. Por que você não está orando? Para falar do Evangelho para dentro de casa. Por que você não está falando? Para evangelizar a família, a parentela. Por que ainda os seus parentes não são crentes, cristãos? Não, é porque hoje no 5º artigo da Constituição diz que você, caso fale mal da religião do outro, você está cometendo um pecado de vilipêndio. Mas a Bíblia não está falando isto. Ela está falando que você tem que pregar a verdade central. Você tem que pregar o amor de Jesus. Bom, mas eu não sei bem para que Deus me chamou. Você já foi predestinado, você já foi chamado, você já foi glorificado. Glorificar neste contexto não é o corpo que será glorificado no futuro, quando não estará mais sujeito ao pecado. Quando nós falamos de glorificar, é porque todos os atos que você faz, fica notório para os homens testificar e compreender. Nós adoramos e glorificamos a Deus. Quando você adora a Deus, você está adorando a natureza de Deus. Quando você glorifica a Deus, você está adorando, ou você está cantando ou contando os feitos de Deus. O homem que é glorificado é porque então ele tem muitos feitos para ser contados em Deus, porque então ele fez algo de sobrenatural. Ele foi ali e orou por alguém, e a pessoa curou. E tinha outro que estava sendo oprimido por Satanás, e ele foi lá e expulsou. E tinha outro que precisava ouvir o Evangelho, ele foi lá e anunciou. E tinha outro que estava passando necessidade de pão, e ele foi lá e assistiu. E tinha outro que tinha uma outra necessidade, e ele foi lá. E tinha a igreja que tinha que estar limpa, e ele foi lá. E tinha os banheiros que tinham que ser lavados, e ele lavou. E a gente fica nesta, mas eu não posso, porque isto viola todos os meus conceitos, lavar banheiro. A gente foi para um acampamento,
segundo dia de acampamento, um dos homens, não sei se de pirraça ou se de trote ou qualquer coisa, foi no ralo no ralo do chuveiro e fez as suas necessidades ali. E aí, terminei uma ministração pela manhã, já tinha um irmão lá na porta para me avisar. O que foi, pastor? Vem cá para o senhor ver. Vamos. O que foi, irmão? Vamos lá ver então, né? Aí chega lá, tá lá, caquinha. E o irmão com nojinho, diácono da igreja. Aí chamou outro irmão, nojinho. Eu fiquei olhando para eles, naturalmente. Falei, vamos ver até onde esse pessoal vai. Diácono, não é? Foi chamado para estar na portaria. Um grupo aqui foi chamado para cuidar da higienização dos dormitórios, dos banheiros. Nojinho. Eu peguei um saco e eles todos me olhando, peguei o saco, virei ele, pus na mão, peguei outro saco, fui lá, peguei, colhi tudinho. Aí abri o chuveiro, peguei sabão em pó, depois peguei água sanitária, joguei, desinfetei tudinho, limpei, joguei aquilo lá no cesto e falei: o que mais que eu preciso fazer por vocês? Não, mas eu não podia ter feito isto. Não, eu não podia ter feito, eram vocês. Mas vocês não foram capazes de fazer. Então eu tive que fazer. Porque logo alguém vai chegar no banheiro para tomar banho. Alguém vai chegar para usar a ducha. É um absurdo. Mas por quê? Porque o pastor limpou. Não é, irmãos. Onde você está sendo capacitado para ter um espírito de excelência, seja para o que for. Seja para dar o lugar aqui para aquele que é mais velho do que você na fila, seja para compreender a sua necessidade de fazer algo útil em alguma circunstância, mas Deus sempre está chamando. O Espírito Santo já habita em você. Agora, deixar este Espírito conduzir o seu espírito com excelência é o que a Bíblia está propondo. Entenderam isso? Fala assim: o Espírito Santo já habita em mim. Uma outra compreensão, irmãos: você não é recipiente do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita o seu coração neste contexto. Você não é vaso, cortou a sua cabeça, o Espírito saiu. Não, você ser vivo, ser pensante, mente, coração, adoração, o Espírito Santo habita aí. Bom, mas quando é que eu posso ter espírito de excelência? A partir do momento que você de fato propor fazer aquilo que o Espírito Santo que habita em você te capacitou para fazer. Isto é espírito excelente. E se você de fato compreende ser a habitação do Espírito Santo, deixe o Espírito Santo conduzir o seu espírito natural. Deixe o Espírito Santo pôr fogo no seu espírito natural. Deixe ele perturbar o seu espírito natural, o espírito do homem. Porque é o Espírito de Deus tentando regenerar, ou tentando pôr o espírito do homem para fazer alguma coisa. Daniel fez, Noé fez. Excelência espiritual, Davi, irmãos. O senso que se chega dentro do contexto teológico é que o gigante que Davi lutou, ele tinha 2,20, ao invés do que a Bíblia propõe, quase 3 metros. Mas eu não estou preocupado com isso. Falar que tinha 5 metros, a Bíblia diz, eu creio, porque é a palavra de Deus. Mas 2,20 metros de altura. Cara é bom, é guerreiro, afronta. Aparece um rapaz franzino, pequeno, baixo, sardento, semblante gentil. Olhando para ele, nenhuma estrutura para a guerra. Mas o que este homem tinha, ele tinha a capacidade de ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ele começa a olhar para o gigante afrontando o povo de Deus, dia a dia. Aquilo traz indignação para a sua alma. O rei temeu, os generais no campo temeram, os soldados temeram.
Ninguém ousou. Davi chega, Davi propõe, Davi é mal compreendido pelos seus irmãos, vê Davi meramente como sendo um arruaceiro, um brigalhão, alguém que o tempo todo está atrás de uma boa briga, mas Davi sabia o que ele tinha que fazer, porque ele compreendera pela ação e pela ação do Espírito Santo na sua vida, que ele tinha que fazer aquilo, e mesmo quando se lê um pouco mais atrás, Davi já tinha sido ungido para matar aquele gigante. O rei chama ele, pega o escudo e tenta pôr nele, o capacete nele, as alparcas de guerra nele. Ele para e fala: olha, nada disso funciona comigo. Praticamente ele está falando, é sem argumento humano, é sem a armadura do rei, porque o rei está totalmente sem unção, é no poder de Deus. O gigante era grande, Davi pequeno, tudo grande, inclusive a testa. E é bem na testa que ele lança a pedra. E devemos compreender que Deus sempre está capacitando. Mas eu não sei falar, o profeta diz. E alguns de nós também. Para o profeta, próprio Deus está falando, mas sou eu que ponho palavra na boca do homem. E para você fazer aquilo que Deus te capacitou para fazer, o que Ele precisa falar para você nesta noite? Desperta, levanta, desperta dentre os mortos, cria coragem, seja tomado de ousadia, dê o primeiro passo. O que Deus precisava ou precisa falar para você nesta noite? Desenterra o seu talento, trabalhe as suas minas. O que Deus precisa falar para você nesta noite, para que de fato você tenha um espírito de excelência? Porque esta excelência espiritual, espírito de excelência, te faz notório diante dos homens, não porque você queira ser visto, é porque os homens estão vendo a ação e o poder de Deus na sua vida. Evangeliza o seu marido, não consigo. Evangeliza a sua esposa, não consigo. Evangeliza os seus filhos, não consigo. Evangeliza os seus pais, não consigo. E quantos de nós não estamos percebendo a família sendo fragmentada o tempo todo, porque está em nós a capacidade da excelência espiritual e a gente não usa isto. E a gente fecha os olhos para isto. Jargão bíblico, a Bíblia diz, é o próprio Jesus, santo de casa, não faz milagre, é bem traduzido assim, não é? Ou então o profeta não tem honra senão na sua própria casa. Irmãos, tudo isso é balela, é Jesus que falou dentro de uma condição única para ele, não serve para você. A melhor pessoa para falar do amor de Deus para o próximo é aquele que está do lado. Se você tem um esposo cristão, é você. Se você tem um esposo não cristão, é você. Se tem uma esposa não cristã, é você. Tem filhos que estão caminhando aí por um processo de descoberta, e isto traz rebeldia, é você. Dentro da igreja, é você. O mundo precisa ver Deus agindo em tudo, através de homens excelentes. O mundo está na expectativa da ação de Deus na vida de homens excelentes. Homens que têm excelência espiritual. Até no Covid-19. A crise é porque fecha ou abre igreja. Aí o presidente fala, abre. Aí o governador fala, fecha. Aí o prefeito fala, abre. Aí o outro fala, fecha. Porque do ponto de vista de quem está militando para a abertura das igrejas, é que se de fato tiver uma intervenção espiritual, cientificamente é comprovado que a fé ajuda.
Esta é a prova científica. Mas a gente não quer prova científica. É que este povo, quando juntos em adoração, o sobrenatural acontece. E quando tomados de ousadia, e quando tomados de excelência espiritual, o sobrenatural acontece. Eu diria que a Covid está mais na mão da igreja do que na mão da medicina. O problema é que a igreja não está fazendo nada. Eu não sei se eu ouço o presidente, o governador ou o prefeito. E o Espírito Santo está falando, dobra o joelho, ora, clama. Porque a igreja não fecha, a igreja é você. Mas eu preciso cantar, eu preciso adorar, eu preciso dar 3 passinhos para frente, 3 para trás. Eu preciso de alguém para me ver transbordando em línguas. Eu preciso de um outro para perceber que a minha oração traz um aspecto de eloquência. E aí as coisas acontecem. Aí Jesus está falando, não, você entra no seu quarto, se ora, e ora em secreto. E aquele que te ouve em secreto, ele te recompensa publicamente. Mas nós temos esta postura do contraditório. Porque o óbvio é tão óbvio que a gente não tem disposição de fazê-lo. O povo de Deus tem que orar mais. Eu acho que eu estou falando muito. Eu vou tentar ir para o final. Hoje nós não temos muita disposição de fazer algo em Deus com muita convicção. Mesmo porque a igreja está preocupada mais em discutir entre si. Igreja que estou falando não é a igreja local, a igreja cristã na face da terra. Dízimo é correto ou não é? É bíblico ou não é? Mulher tem que deixar cabelo longo ou curto? Tem que usar saia ou calça? A gente está brigando por poucas coisas. Todas as vezes que a gente entra nesses dilemas pequenos, que nada edifica, o mundo está aí conquistando e alcançando. E Jesus está falando, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas a igreja militante, esta igreja que um para discutir com o outro, nada vai acontecer. Tem que ser a igreja militante. Porque a igreja militante, ela é triunfante. E se ela sai para triunfar, coronavírus não suporta, Covid-19 não suporta, e nem tipo de pandemia, epidemia, de pânico, possibilidades qualquer, não importa. Abel sacrificou com todas as suas forças, excelência de espírito. Noé construiu a arca com todas as suas forças, excelência espiritual. Moisés liderou o povo no deserto por 40 anos com todas as suas forças, excelência espiritual. Davi matou um urso, matou um leão, matou um gigante, foi um grande general, foi o maior rei de Israel, foi inspirado a salmodiar com todas as suas forças, excelência espiritual. Jesus morreu pendurado numa cruz com todas as suas forças, excelência espiritual. Porque todos estes homens de Deus tinham em comum uma missão a ser realizada em Deus e no caráter da sua missão. Fizeram com convicção. E tudo que você faz com convicção, há um grande esforço da alma. No esforço da alma, adquire o caráter de Deus. E se você não pôr esforço na sua alma, o caráter de Deus nunca vai ser impregnado em você. Você nunca vai fazer. E até é estranho, porque seria como o Espírito Santo enclausurado dentro do seu coração, batendo na porta e falando, faz algo útil. Levanta. Anuncia, proclama, ora, vigia. Para de falar de crente. Porque falar de crente não é excelência espiritual, isso é outra coisa. Para de falar mal do próximo. Faz algo útil.
Hoje nós não temos muita disposição de fazer algo em Deus com muita convicção. A maioria de nós somos tomados por um sentimento perigoso de que estamos sendo usados e abusados pelo reino. Não posso, não tenho tempo, não sobra. Mito. Passei no vestibular, vou fazer faculdade. Não tem tempo nenhum. Mas falar, olha, põe a sua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás, vai arrumar todo o tempo do mundo para pôr a casa em ordem. Então por que não fazer no tempo certo? Mas se nós fomos chamados, ungidos pelo Espírito Santo para fazer algo, só tem duas maneiras de realizar o que Deus me chamou para fazer. A primeira maneira, com as mãos remissas ou preguiçosas, que tardam em fazer, que demonstra negligência, descuido e despreparo naquilo que Deus te chamou para fazer. E a segunda maneira de fazer aquilo que Deus tem te chamado para fazer, com espírito excelente. A sua mão é remissa ou você tem espírito excelente? Aquilo que te vem à mão para fazer, você faz? Ou aquilo que te vem à mão para fazer, você dá um tapinha e joga para o outro? Não é responsabilidade minha. Alguém diz que tem um provérbio chinês que diz que se pegarem dois homens e não pôr responsabilidade em um deles para liderar o outro, e pôr um cavalo ali para ambos alimentarem, o cavalo vai morrer de fome. Porque ninguém está liderando para mandar. Mas quem nos conduz e quem nos lidera é o Espírito Santo. O cavalo não pode morrer de fome. Como o vizinho não pode ir para o inferno. Como o que está viciado em crack na esquina tem que ouvir o Evangelho. Como a esposa que não é crente precisa ouvir de mim, mas não da minha fala, do meu testemunho. Como o esposo que não é crente precisa ouvir de mim, mas não da minha fala, do meu testemunho. E você tem esta primeira possibilidade, você tem esta segunda possibilidade. A primeira, mão remissa, preguiçosa, que tarda em fazer, demonstra negligência. E a segunda, espírito excelente. O espírito excelente, ele te traz justamente fazer com perfeição, fazer com garra, fazer com determinação, fazer com exatidão. E fechando, irmãos, Daniel só foi cheio do conhecimento, do entendimento, sobrepujou a todos os presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. A unção vem de Deus, mas a excelência no que se vai realizar vem de você. Entendeu? Então fala assim, a unção vem de Deus, mas a excelência no Espírito vem de mim. Entendeu? Deus já te ungiu. Você é crente. Não use a unção de Deus para profanar, brigar, contender, humilhar, detratar, mentir. Você já foi ungido. Senso de justiça própria. Eu pego pelas mãos, eu esgano, eu mato. Não é? Mas a unção que Deus te deu foi para transmitir vida. E depois Jesus em João 10, esta vida em abundância, não é uma vidinha, não é uma meia vida, vida que transborda. No nome de Jesus eu quero deixar esta fala para vocês, trazendo mais tormento, agonia, gastura, do que consolo. Tenha excelência espiritual, porque já fostes ungidos
para tal. Não perca esta possibilidade. Não perca a oportunidade. Vai voltar para casa de Uber. Fala para o motorista, Jesus te ama. Vai chegar em casa mesmo de a pé? Reconcilia com o seu cônjuge. Fala para o seu filho, Jesus te ama. Relacionamento está arranhado? Humilha. Excelência espiritual te faz compreender a necessidade de humilhar. Porque no final das contas, ou você tem razão, ou você tem Jesus. E quem tem razão geralmente não tem Jesus. E quem tem Jesus não está preocupado em ter razão. Amém?